pegou e trouxe maldição para toda a raça humana. Essa gripezinha aqui já está passando, mas foi por causa de erro do homem, de Adão. Então nós herdamos as maldições, mas Cristo nos libertou para que eu e você possamos ser livres no poder da sua glória. Amém? Pastor, o crente, o cristão vai adoentar? Vai, meu irmão. Nós estamos aqui nesse corpo, nessa matéria, que é também chamado o templo do Espírito Santo. Muitas das vezes você vai ficar doente, com a dorzinha no joelho, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, vai vir uma gripe, mas Cristo nos dá a vitória. O importante é permanecermos na bênção, é não largarmos este livro, o Evangelho, tão maravilhoso. O importante é você, meu irmão, não largar este Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero deixar para você que você esteja preparado. Mateus 24. Amém. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Não. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Cíntia, por favor, abaixa só um pouquinho ali para nós, por favor, querido. Só um pouquinho, Cíntia. Aí tá bom. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1, vamos lá. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E qual sinal será a vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos há de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Espírito Santo de Deus,
eis aqui a tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para o nosso caminhar, a tua palavra, ó Deus, que é o nosso alimento espiritual. Que possamos, meu Pai, nesta manhã, encher da tua palavra. Podemos sair daqui animados, podemos sair daqui reavivados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é: você está preparado? Se você não estiver preparado, eu quero dizer que você tem que estar preparado, porque a qualquer hora o arrebatamento da igreja virá. Eu não sei o dia, eu não sei a hora que esse arrebatamento acontecerá, mas Deus Pai, Ele sabe. O importante é que eu e você estejamos prontos, estejamos preparados para a chamada de Deus nas nossas vidas. E hoje o que eu vejo e fico sabendo, como vocês também estão vendo e estão ficando sabendo, que muitas pessoas têm falecido. Muitas pessoas que estavam com nós anteriormente, hoje já não está mais. Por quê? Porque Deus a recolheu. Mas o importante, irmãos, é que Jesus está dizendo para mim e para você que nós temos que estar vigilantes, preparados, porque a gente não sabe o dia que Deus vai nos recolher. A gente não sabe o dia que virá o arrebatamento da igreja. É importante que nós estejamos com Cristo, porque quando Ele nos chamar, estejamos aptos para entrar no reino dos céus. E aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos: meus discípulos, está vendo esse belo templo, que na verdade era o segundo templo? Esse belo templo não ficará pedra sobre pedra, porque ele será derrubado. Esse templo não vai existir mais. E isso Jesus profetizou 70 anos após a sua morte. Profecia, foi no ano 70, profecia. Mas pastor, o que é profecia? Predição ou previsão do futuro, que pode ser baseada em uma inspiração divina ou em uma dedução. Isso é profecia. Eu já recebi muitas profecias na minha vida. Vocês já receberam profecias. Quem ainda não recebeu profecia, vai receber profecia. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, quando a profecia ela é de Deus, é quando ela se cumpre. A profecia verdadeira de Deus, ela se cumpre. A profecia que não é de Deus, ela não vai se cumprir. Eu já recebi várias profecias. Tanto profecias de Deus, quanto profecias que não eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. As que não foram inspiradas, eu guardei para mim e elas não se cumpriram, porque não eram de Deus. Existiu uma pessoa que até mesmo no nosso meio, mas ele não está aqui conosco, ele disse assim: pastor William, isso foi em 2022. Pastor William, Deus me mostra que você irá este ano, 2022, para Portugal. Prepare a sua bagagem, prepare a mala, porque eu estou vendo você viajar em 2022 para Portugal, para pregar a palavra de Deus. Eu fiquei aguardando, tranquilo, não fiquei ansioso, mas no ano de 2022 eu não fui para Portugal. Então a profecia não é de Deus, a profecia é mera carnalmente, é mera da pessoa que entregou a profecia carnal. A profecia carnal, ela não vai se desenvolver, ela não vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque ela não é de Deus. Mas quando a profecia é de Deus, ela se cumpre na sua vida. E aqui Jesus está dizendo: quem já recebeu aí, irmão, profecia que era para tal ano que não se cumpriu? Levanta a mão aí. Pode levantar a mão bem alta aí. Então, porque a profecia não era de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina? Retém todas as coisas bom e julgue-as. Porém, aquelas que forem de Deus, elas vão acontecer naturalmente. Sabe por quê? Porque quando a profecia é de Deus,
ela serve para exortar, ela serve para consolar e ela serve para edificar. A profecia de Deus é tão maravilhosa que ela vai edificar a sua vida, ela vai te exortar e ela vai te consolar. Agora, quando a profecia não é de Deus, meu amado, cuidado, sai fora. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, ali estava o templo, um belíssimo templo, maravilhoso templo, com estruturas arquitetônicas maravilhosas. Mas chegou o tempo que Nero, através do seu general Tito, através do Império Romano, destruiu o templo. Isso foi 70 anos após Cristo. Anos 70. Jesus já tinha predito através da sua profecia o que iria acontecer. E Nero, através do seu general Tito, conseguiu acabar com o templo. Agora, segundo a profecia de Daniel, estudiosos estão falando que é para vocês aguardarem o terceiro templo. Mas no terceiro templo vai se assentar o anticristo. E quando ele se assentar ali no terceiro templo, muitas das vezes a grande tribulação vai vir sobre a face da terra, e quem estiver aqui nessa grande tribulação vai sofrer. É uma grande tribulação como nunca se houve na face da terra, e que nunca mais vai haverá. Por quê? Essa grande tribulação, ela vai determinar o fim do mundo. Estudiosos já têm falado que alguns já estão arrecadando utensílios, verbas para a construção do terceiro templo. Mas vamos falar sobre o templo. O que é o templo? Templo é um edifício dedicado ao culto religioso, com o propósito de servir a divindade. O termo vem do latim templo, que significa local sagrado. Isso é um templo. Mas eu quero dizer para vocês que o seu irmão, apóstolo Paulo, ele olha para vocês e diz, há mais de 2000 anos atrás, ele disse: vós sois o templo de Deus, vós sois o santuário do Deus vivo, você é o templo de Deus. Amém. Não é essas 4 paredes, não é essa loja, o local onde nós reunimos. Aqui é apenas um local onde nós reunimos, mas o templo de Deus é o seu corpo, é você. É por isso que nós temos que andar com a vida bonita diante de Deus, com a vida que agrada a Deus, porque a qualquer hora Ele pode nos chamar. Eu não sei o dia que eu vou da minha partida, e nem você sabe o dia que você irá, mas nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem que andar com a vida bonita diante de Deus, porque a qualquer hora a sua senha vai chegar e você vai estar apto para entrar no reino dos céus. Amém. Vamos falar sobre o templo. Primeiro templo, o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém e foi destruído pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor em 586 a.C. Segundo templo foi construído por 2 fases distintas. Inicialmente foi reconstruído após o exílio babilônico, sob a liderança de Zorobabel e com a permissão do rei da Pérsia, Ciro. Posteriormente foi ampliado e grandiosamente foi restaurado pelo rei Herodes o Grande. A construção foi iniciada por um grupo liderado por Zorobabel, com a participação de Esdras e Neemias. Então, o primeiro templo, nós vimos que quem construiu ele foi Salomão, o rei Salomão. Construiu o primeiro templo. Só que os reis, depois do rei Salomão, se desviaram do caminho de Deus. E quando eu e você desviamos do caminho de Deus, você pode esperar coisas bombásticas na sua vida. A Bíblia diz que os reis se desviaram do caminho de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu um exército inimigo para ir lá saquear o templo e para destruir o templo. Assim acontece nas nossas vidas. Enquanto você está caminhando com Deus, as bênçãos de Deus estão na sua vida. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, enquanto você caminha com Deus, as bênçãos de Deus vêm. Mas a partir do momento que você larga esse Deus maravilhoso, você pode esperar. Vai vir catástrofe,
vai vir, vou falar uma palavra aqui que não é palavrão, vai vir desgraça, porque desgraça é falta da graça, vai vir problemas, vai vir dificuldades da sua vida, porque Deus é Ele que edifica a sua vida, Deus é Ele que provém na sua vida. Sabe o que o rei Salomão, no Salmo 127, versículo 1 e 2, ele declara o seguinte: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será você levantar bem cedo e repousar à tarde. Mas sabe o que ele declara? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando da sua vida. Aplauda o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Salomão faz um belíssimo do templo, maravilhoso. Um templo gigantesco para adoração para Deus. Mas vai passando os anos, vai se corrompendo o povo de Deus. Os reis começaram a se corromper diante de Deus. E hoje, em pleno século 21, igrejas estão se corrompendo diante de Deus. O altar de Deus está corrompido. E sabe o que acontece? Os milagres não vêm mais, igual na época de 1970, 1980, 1990, que a pessoa tinha até o temor de Deus. Hoje as pessoas não temem mais a Deus. Não estou dizendo todas, mas a grande maioria perderam o temor a Deus. Temos que voltar o primeiro amor. Temos que ter empatia para o próximo. Hoje em dia, cristão contra cristão fala assim: o problema é dele, que ele se lasque para lá. Irmão, você é cristão, ora por ele, abrace ele, perdoa ele, porque Jesus tem nos perdoado todos os dias das nossas vidas. Eu recebo o perdão de Jesus Cristo todos os dias. Ah, pastor, o problema é dele, que ele vinha se lascar para lá. Muitas das vezes eu escuto isso, irmãos. E eu fico triste, sabe por quê? Pessoas perderam o temor de Deus. O que é temor? Respeito para com Deus. Não é você ter medo de Deus, não é nada disso. É você ter respeito. Porque quando a pessoa ama a Deus, ela ama o seu próximo. Quando a pessoa ama a Deus, ela deseja o bem para o seu próximo. Quando a pessoa ama a Deus, ela vai ter empatia para com o seu próximo, seja uma pessoa cristã ou não. Empatia é você se colocar em lugar do outro. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho percebido uma frieza espiritual nos últimos tempos, no tempo que nós estamos vivendo, uma frieza espiritual. Eu tenho percebido pessoas com mais ganâncias e ganâncias nesse mundo que vivemos, pessoas que não têm empatia. Mas por que isso, pastor? É porque está se cumprindo a palavra de Deus. É bíblico. Jesus, ele está dizendo: neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. O que mais tem de falso profeta se levantando, falando de Deus, que na verdade é um lobo, ele se passa por ovelha. Esse falso profeta se passa por ovelhinha, se passa por bom. Mas Deus conhece o coração de cada um. Por trás é um lobo, por trás é um inimigo. Falso profeta fala de Deus com heresias. Falso profeta fala de Deus com apostasia. Falsos profetas que falam de Deus através de mentiras. Está assim, ó. Jesus está dizendo: muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio. É por isso, meu irmão, que você tem que conhecer a palavra
Porque quando você conhece a palavra, você não é enganado. Você espera em Deus. O que é esta palavra? É a palavra de Deus. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de formosura. Jesus é a palavra. Jesus se fez carne. Aqui já está escrito. Tudo que nós precisamos, está tudo aqui. Tudo está escrito aqui. Então, tudo que você precisa, se você estudar esse livro tão maravilhoso, você vai se dar bem. Em pleno século 21, você vai ficar, ó, tirino. Você vai ser nota 10, porque é a palavra de Deus que nos mantém na esperança com Ele. Aí Jesus está dizendo: observa bem esse templo maravilhoso. Mas vai chegar um dia que esse templo vai ser derribado. Não ficará aqui pedra sobre pedra. E aconteceu. Jesus está dizendo que nos finais dos tempos, Ele não afirma a data, e já veio muitos falsos profetas afirmando a data. Disseram também, eu me lembro, eu era menino, me disseram: 1000 passará, porém 2000 não vai passar. Quem lembra disso aí, irmão? Levanta a mão, levanta a mão. Não chegará. Falso profeta. Vocês lembram? 1000 passará, porém 2000 não vai chegar, não vai passar. Passou. Nós estamos em 2025. Vamos entrar o ano de 2026. Mas quem dá a palavra final é Deus, é papai. Só Ele tem o poder. Tudo nele subsiste. Ele é o poderoso. Falsos profetas. Aí vieram as seitas, estabelecendo datas. Lá nos Estados Unidos vieram várias seitas com vários líderes religiosos que afirmaram sobre tal data e tal dia e tal hora haveria o arrebatamento da igreja. E estou esperando até hoje chegar o arrebatamento. E muitas seitas falaram: vocês agora têm que tomar um chazinho milagroso para vocês passarem para a eternidade. Sabe o que aconteceu? Muitos seguiram o líder, o falso profeta, tomaram o chazinho milagroso, partiram, morreram, foram muitos na seita. Falso profeta. Porque acreditaram nos seus líderes. E Jesus está dizendo para mim e para você, para não andar atrás desses líderes. Você já viu tanto de Cristos tem surgido? Aqui no Brasil tem um. E tem milhares de seguidores em Cristo. No Japão tem outro. Na Austrália tem outro. No mundo afora está assim. Que se declaram: eu sou Jesus Cristo de carne e osso. E sabe de uma coisa? Está assim de seguidores, ó. Tem enganado a muitos. E sabe o que Jesus está dizendo? Aqueles que vieram no meu nome se declarando que sou eu, não corra atrás deles, não. Por quê? Vocês têm que conhecer a palavra. Já está escrito. O alerta já está. E olha o que Jesus está dizendo. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Pastor, você não vai fazer nada não? Irmão, a única coisa que eu faço é lá no meu quarto com a minha esposa. Às vezes eu oro com ela, às vezes eu oro sozinho. Lá no meu quarto de oração. É orar. É interceder em favor do Brasil, em favor do presidente Lula, em favor dos políticos, em favor da área da saúde aqui no Brasil, segurança pública, na área da educação. E vocês perceberam como está a nossa situação no Brasil? Principalmente Rio de Janeiro,
em São Paulo, o tanto de assaltos, se você sair com o celular na mão, lá está muito mais perigoso do que aqui. Então, roubam o celular, matam pessoas, às vezes não contentam apenas em roubar, mas têm o prazer de matar. Esfriamento espiritual. A igreja está orando? Está orando. Pastor, você vai mudar isso? Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Fizemos um culto ao ar livre na Praça 7. Foi uma bênção. Muitos quiseram Jesus, porém muitos falaram: eu não quero saber desse Jesus. A escolha é sua. O que eu amo Jesus, o que eu gosto de Jesus, que Jesus não força ninguém a amá-lo. E ele dá uma sugestão para mim e para você: entrai pela porta estreita, pois larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele está dizendo: são muitos que entram no caminho da perdição. Porta larga. Mas para entrar no céu, a porta é estreitinha. Para entrar no céu, nós iremos padecer. Para entrar no céu, iremos passar por várias provações. Mas sabe de uma coisa: o fim é proveitoso. Chama a eternidade no paraíso com Jesus Cristo. Pessoas acham, e eu conheço muitas, está assim, que a vida, elas vão viver aqui eternamente. Elas acham, mas mal elas sabem que nós estamos aqui de passagem. Mas muitas estão apegadas por coisas supérfluas. Deus te deu um carro, uma casa, você é mordomo, você vai cuidar. Porque se você não zelar, levanta o lobo, levanta o urubu e vai querer tomar o que você tem. Você tem que zelar. Mas a coisa mais importante de Deus é a palavra. Ontem bateu um desânimo, eu estava com um corpo muito legal. Aí o inimigo soprou: não vai pregar não. Eu falei: eu vou pregar. Joguei 2 Benegripe para dentro, melhorei. Fiz a minha oração, falei: Deus, me dá força. Estou aqui. Estou aqui. Muitas das vezes o inimigo vai te colocar desânimo para você não vir escutar a palavra dele, para que você não possa alimentar da palavra dele. Mas você tem que ter força, você tem que ter coragem e dizer o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira. Estou aqui. Passei o mal ontem violento, mas estou aqui. Pastor passa mal também? Irmãos, eu sou de carne e osso igual a você. Pastor fica gripado. Pastor às vezes sente dor na coluna. Pastor às vezes tem que fazer ginástica, tem que fazer musculação, tem que fazer caminhada, tem que fazer atividade física. Por quê? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem feito caminhada? Você tem feito exercício físico? Ainda aquele que não começou, começa a fazer, para se sentir melhor. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus citou o templo. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você. Vamos lá, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmãos, 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vocês, é sagrado. Você é o santuário do Deus vivo. É por isso que quando você peca, é por isso que quando eu peco,
Deus, ele fica triste. O Espírito Santo de Deus fica triste. Por quê? Porque eu e você somos o santuário do Deus vivo. E aqui, nesta carcaça, quem habita é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Deus habita dentro de você. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. É quando você fala uma mentira. É quando você começa a desejar o mal para o próximo. É quando você fala uma fofoca. É quando você faz uma contenda. Tudo isso desagrada a Deus. Mas nós temos um Jesus tão maravilhoso que nos perdoa. E pega nós pela mão e vai mostrando o caminho certo. Olha que Jesus maravilhoso que servimos. Vamos voltar um pouquinho. Vamos adiantar um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, em que está vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. É por isso que em nós não pode existir o pecado. Mas pastor, se eu pecar, se você pecar, peça perdão com sinceridade a Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Somente um homem aqui na face da terra que não pecou, chama-se Jesus Cristo. Esse foi o único que não pecou. Mas o cristão, eu e você, nós não vivemos na prática do pecado. Já o ímpio, ele vive na prática do pecado. Ele não está nem aí para Deus. O temor de Deus passou longe, o ímpio. Mas nós, como cristãos, nós temos o temor a Deus. Cuidado com os falsos profetas, que têm arrebanhado muitos, têm feito muitos seguidores, levando essas pessoas para o inferno. Pastor, o inferno existe? Eu creio na Bíblia. A Bíblia fala do inferno. E a Bíblia também fala do céu. Eu creio nesse livro. E quando Jesus esteve aqui, ele citou mais o inferno do que o céu, alertando o homem onde o homem irá passar a eternidade. Irmãos, nós temos que crer que existe a outra vida após a nossa morte física. Nós temos que crer. Nós não temos que achar que nós iremos contar a história e ficar pro resto das nossas vidas aqui, porque vai passar. Muitas pessoas que eu conheci não estão mais entre nós, já foram embora. Pessoas até mesmo da minha família. Uma hora chegará a minha vez, uma hora chegará a sua vez, mas que nós estejamos preparados para entrar no paraíso com Deus. Mas pastor, e o ímpio? Ore pelo ímpio. Abençoe o ímpio. Faça a sua parte como cristão. Ame ele. Mas não faça as coisas que eles fazem. Fale de Jesus para ele. Se ele quiser ouvir, bem. Se não quiser, você fez a sua parte. Tenha cautela. Não
seja um fanático, que muitas das vezes o fanático não vai ganhar o ímpio. O fanático vai deixar o ímpio correr bem longe. Porque o ímpio correr, esse cara é fanático. Nós não somos fanáticos. Nós não somos fanáticos. Nós não somos religiosos. Nós seguimos a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Agora vamos para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20. E nós vamos para o versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, 11. Você vai deixar aberta a Bíblia? Porque daqui a pouquinho nós vamos para Apocalipse, capítulo 21. Já estou terminando já, viu? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz assim: João, apóstolo, foi arrebatado em espírito pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ali viu coisas extraordinárias, maravilhosas, o qual ele escreveu esse livro. João, discípulo de Jesus que se tornou apóstolo. E olha aqui que João está nos relatando: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Olha que maravilha! A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Espera que eu vou dar continuidade aí. Tudo que a pessoa está fazendo aqui, tem um anjo anotando tudo. Você tem um histórico. Deus tem um fichário de cada um. Tudo que você está fazendo de bom e de mal, Papai do Céu está anotando tudo. Sabe por quê? Porque no dia ele vai te chamar você à frente aqui. Vamos supor que aqui é o tribunal do grande trono branco. Papai do Céu vai chamar William, vem à frente. Jorge, vem aqui. Elida, chegou a sua hora. Elmo, chega aqui, Elmo. Maria, chegou aqui, Maria. Leonardo, pode vir. Pode vir até os dois de montada, que eu vou julgar aqui agora. Então, meus irmãos. Eliane, chega aqui, irmão. Então, tudo que eu e você está fazendo aqui, Papai do Céu está anotando tudo. Não passa nada despercebido diante dos olhos de Deus. Você pode até me enganar. Você pode enganar o ser humano, o seu parente. Mas a Deus você não engana. Porque Deus está anotando tudo a respeito da sua vida. Vocês estão rindo? Aplauda o Senhor. Se tiver alto aí, vocês falam que eu abaixo um pouquinho, tá? Tá bom o som aí? É bom abaixar para os vizinhos, né? Não, deixa os vizinhos escutarem, Leonardo. Deixa os vizinhos escutarem. É bom que eles venham para a igreja. É bom que eles venham para a igreja. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então é isso que eu falei. Tudo que eu e você estamos fazendo aqui, Papai do Céu está anotando tudo. E quando chegar a nossa hora, Ele vai colocar, em outras palavras, né, o nosso fichário na nossa frente. O mar entregou os mortos, e neles estavam a morte e o inferno. Entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
Deus é tão santo, Deus é tão sério. Eu fico vendo pessoas usando o nome de Deus em vão, fazendo até composições que pagaram um alto preço por brincarem pelo nome de Deus, que não estão mais aqui. Como que essas pessoas não temem a Deus? Um Deus poderoso, o Deus que fez os céus, o sol, a lua, o Deus que fez você, o corpo humano mais perfeito do mundo, a máquina mais perfeita do mundo. Eu não sei se vocês viram, a China já estão criando os robonoides. Até a forma de andar do robô é igual à forma do humano, igualzinho, dá até para confundir. Geração de robôs para o nosso futuro. E sabe o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, evoluiria, e tem evoluído. Então, meus irmãos, agora vamos para Apocalipse 21, que eu já estou terminando. Eu quero declarar para você que você é templo do Espírito Santo de Deus, você é um amado de Deus, um filho e uma filha de Deus. Olha que maravilha que Deus já reservou um lugar para nós tão bom. Nós vamos sair daqui com esperança. Não é que você vai falecer daqui a uns minutos, não. Mas se você falecer, glória a Deus, glória a Deus. Se eu falecer aqui agora, eu sei para onde que eu vou. Está rindo, né, irmão? Amém, amém. Nós vamos sair aqui com esperanças. Sabe por quê? Você serve um Jesus Cristo maravilhoso, que deu a vida por você, e Ele vai colocar você em bom lugar. A sua alma tem a imortalidade, a sua alma não morre. A matéria, o corpo humano pode morrer, mas a sua alma vive para sempre. Olha que maravilha que Deus fez por nós. Apocalipse 21, capítulo 1, versículo 1. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e Deus será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais a morte, já não existirá mais o luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus é tão maravilhoso, esse Deus que nós servimos, que você pode viver o céu aqui na terra com as bênçãos de Deus. Porque como eu citei domingo passado, enquanto Moisés estendia suas mãos sobre o povo de Israel, Israel estava prevalecendo. A partir do momento que Moisés cansava suas mãos e abaixava suas mãos, o exército amalequita estava ganhando de Israel. Mas a partir do momento que Ur e que Arão pegaram nas mãos de Moisés e estavam abençoando o povo, sabe o que significa? Enquanto você estiver com Deus, enquanto você estiver vivendo Deus aqui na terra, você verá e você vai viver o céu aqui na terra com as bênçãos de Deus. Se você largar Deus, você pode esperar.
Com o inimigo da nossa alma, ele não brinca. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Se você largar Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai te passar uma rasteira e você poderá perder até a salvação da sua alma. Aqui é o sustento. Essa igreja aqui é um hospital. Você hoje está sendo tratado. Você hoje está sendo tratada, porque essa igreja é um hospital. Nós estamos sendo alimentados da palavra. E quando a palavra entra no nosso ser, nós ficamos fortes. É por isso que eu e você temos que ir à igreja. É por isso que eu e você temos que nos alimentar espiritualmente. Porque nós, se não alimentarmos, nós nos tornaremos fracos. E quem é fraco, o diabo tenta e rouba. Jesus disse: lá vem o príncipe deste mundo, que não tem parte comigo. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. O diabo é espírito, não é a pessoa. Mas ele usa pessoas para matar uma das outras. Ele usa pessoas para roubar os pertences que não é da pessoa. Ele usa pessoas para ofender. Ele usa pessoas para suicidar. Vocês já perceberam o número de jovens suicidas que estão suicidando? Por quê? Porque falta Deus na vida da pessoa. Você tem orado pelo Brasil? Ore. Você tem orado pelo nosso presidente? Ore. Temos que orar, irmãos. Nós temos que orar. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Esteja preparado. O amor de muitos se esfriaram. Se o amor de muitos se esfriaram, o problema é deles. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar por eles. Para que Deus venha enchê-los de amor, de carinho, de paz. E nos encher também. Porque quando você está bem consigo mesmo, você passa energias positivas para outra pessoa. Se você não está bem com você mesmo, como é que você vai passar as bênçãos de Deus para outra pessoa? Então essa é a palavra para mim e para você. Esteja preparado. Esteja cheio de Deus. Eu já fiz aqui vários velórios fúnebres. E lá a pessoa chora. Aquele choro, sabe? E se você puder fazer enquanto você está vivo para a pessoa amada, ou com um parente seu, ou com um amigo seu, faça. Não deixe de fazer, não. Porque o que eu vejo lá nos velórios e nos enterros? As pessoas tinham para fazer para aquelas outras e não fizeram. Aí entra o remorso. E quando entra o remorso, aí já é tarde demais. Faça o bem sem olhar a quem. Então essa é a palavra para você nessa manhã. Amém? Aplauda o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Chegou o momento agora, um momento também maravilhoso, de entregarmos os dízimos e as ofertas. Quando você entrega o seu dízimo e a oferta aqui, você se torna colaborador do pagamento dessa loja, para que possamos reunir. Você se torna um colaborador. E você torna o cumprimento da palavra de Deus que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Amém? Então quem trouxe o dízimo, quem trouxe a oferta, a Dejaneira vai estar ungindo a mão dos irmãos com a bênção da prosperidade. Eu quero cantar mais um hino com a igreja. Vamos cantar, irmãos? Por tudo que tens feito. Cante, igreja. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Irmãos, estenda suas mãos aqui sobre o gasofilácio. Vamos orar, abençoando e consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Meu Deus, aqui, Senhor, estão os dízimos, aqui estão as ofertas ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que entregou o dízimo, que entregou a tua oferta. Pai, aquele também que não pôde entregar, que venha ter para poder entregar o que é do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os dizimistas, nós abençoamos os ofertantes, nós abençoamos aqueles também que hoje não puderam colaborar com o Senhor. Que ele venha ser, meu Pai, ter para entregar o que é teu. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, abre os céus e abençoa com a bênção da prosperidade o dizimista e o ofertante. Abençoe, meu Deus, e nós consagramos estes dízimos, essas ofertas ao Senhor, em nome de Jesus, para a tua obra, para o teu sustento na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero chamar aqui o José Cláudio, o Jorge. Pastor Roberto, venha, meu filho. Então vai ficar daí. Amém. Irmãos, aqui está José Cláudio, representando a sua esposa. Pessoas até me ligaram, eu não posso citar o nome aqui, José Cláudio, vendo os milagres de Deus na vida da Janice. E eu falei assim: Deus está com ela. Deus não desistiu dela. Passou por várias cirurgias, não foi? Abriu a cabeça, mexeu no cérebro várias vezes. Quantas vezes? 8 vezes. Pessoas falaram assim: não tem mais jeito. Por que você está orando por ela, segurando ela? Não é eu que estou segurando. Quem está segurando é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na vida da esposa dele. Eu não tenho o poder de segurar ninguém. E várias vezes, cheio de pontos na cabeça, ela abriu a cabeça várias vezes. Mas nós não perdemos a esperança. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo. Deus não quer, irmãos, que ninguém venha falecer sem conhecê-lo. Não é do agrado de Deus. Deus quer dar saúde. O que Deus quer de nós chama relacionamento. É você entrar lá no seu quarto, orar, ler a Bíblia, praticar a palavra. É isso que Deus quer. Pessoas me ligaram e falaram: por que a sua oração está segurando a Janice? Deixa ela ir embora, descansar em paz. Irmãos, não sou eu, é Deus, porque Deus tem propósitos. Está ali um exemplo, atrás de você, Elmo. Pessoas também me ligaram. Eu só não vou citar o nome aqui porque é antiético. Pessoas me ligaram. Mas a gente, com a nossa fé aqui, nós declaramos vida. E vida com abundância em Jesus Cristo. Pessoas, aplauda o Senhor. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E a nossa esperança é em Deus. Muitos falaram que o Elmo não estaria aqui. Aí, está aí.
sofreu um AVC, sofreu um derrame, está aí. Ficou entubado lá no hospital, na UTI. Eu fui lá visitar 2 ou 3 vezes. É Deus, irmãos. Agora as pessoas querem ser Deus. As pessoas querem ser juiz. O único juiz, o único Deus que eu conheço é o Deus Pai de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra e nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Enquanto ela está viva, há esperança. E nós vamos agradecer a Deus pela vida da Janice, porque eu quero ver ela entrando de mãos dadas aqui, ó, do seu marido, aqui nessa igreja. Eu quero ter esse privilégio. Eu quero ter esse privilégio. Estenda suas mãos aqui sobre o José Cláudio. Meu Deus, aqui, Senhor, está José Cláudio, marido da Janice. E nós estamos aqui, meu Pai, agradecendo a vida da Janice. E nós declaramos na Janice vida. Nós declaramos na Janice saúde. Nós declaramos na Janice as bênçãos do Senhor na vida da Janice. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor vão ao encontro dela e a abençoe com todas as sortes de bênçãos, porque a nossa esperança é o Senhor. Enquanto houver esperança, há a renovação nos seus votos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Janice, esposa do José Cláudio, com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Pode ficar aqui. Pode ficar. Está aqui, ó. Prova viva de Deus, né? Orando por ele, Deus me mostrou lá em casa. Era para ter ido embora, mas não foi, porque Deus tem propósito. Eu estava orando lá no quarto de oração, Deus mostrou a sua pessoa. E sabe o que ele mostrou? Uma grande obra na sua vida. Por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está vivo. Você não deu aquele testemunho? Pode falar aqui para o povo. Fala aqui. Pode falar. Porque 2 vezes que eu vim na igreja, frequentar a igreja, e aí eu fui para Pouso Alegre. E 2 dias que eu já estava em Pouso Alegre, eu já não estava limitando sangue mais. Mas hoje em dia a igreja estava limitando sangue. Tá. Deus poder. 2 vezes que eu frequentei a igreja, que eu nunca tinha visto, eu viajei para Pouso Alegre. Depois de 2 dias que eu estava na casa do Jefferson. Você conhece? Vocês foram de viagem. Nós fomos criados juntos, Jefferson. Isso. Eu já não estava limitando sangue mais. Glória a Deus. Aí, meu irmão. Perfeito. É só Jesus. Parece que foi tirado lá de dentro assim. Glória a Deus. Da mão de Deus. Aleluia. Eu fiquei até todo. Estenda suas mãos sobre o Jorge. Nós vamos agradecer a esse Deus que fez a mudança na sua vida. Deus, aqui está o Jorge, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a vida do Jorge. Pai, o milagre que o Senhor fez na vida dele, Pai. O sobrenatural que o Senhor fez na vida dele. Que o Senhor continue abençoando esta vida. Que o Senhor continue dando saúde para ele, dando sabedoria para ele, fortalecendo ele na tua palavra. Nós abençoamos o Jorge agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Está abençoado, Jorge. Está abençoado. É isso aí, meus irmãos. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, enquanto a vida, há esperança. Amém? Vamos ficar de pé. O culto de quarta-feira mudou-se para quinta-feira. Justamente hoje que eu vi o cara, falei para assim. Sim. Dia quarta-feira, se ele vier aqui, vai achar fechado. Eu vou pôr um comunicado ali, porque estão mudando a placa para nós. O que nós achamos melhor?
os cultos de quinta-feira, que é a oração e intercessão às 15 horas, como estava vindo poucas pessoas, nós mudamos para quinta-feira às 18 horas. E nós vamos, depois deste culto de oração e intercessão, 18 horas, já ficar para o culto, que ao invés de ser quarta-feira, vai ser quinta-feira. Amém? Então, quem puder vir agora no culto de oração e intercessão, eu estarei aqui com a graça de Jesus, Deus me permitindo. Eu vou forçar e vou vir. Quinta-feira, 18 horas. E vai ter o culto normal. Ao invés de quarta-feira, vai ser quinta. Vou colocar uma vez ali na porta. 19h30. Memorável. Culto de oração e intercessão, 18 horas. Eu estarei aqui com o pastor Roberto. Quem puder vir, venha. E depois nós ficaremos já para o culto da noite. E aproveitar que nós estamos na campanha O Poder da Palavra de Deus. E eu quero relatar aqui. Eu coloquei um pedido aqui. Eu não posso citar, mas eu coloquei um pedido aqui. E Deus fez um milagre no poder da palavra. Tem pessoas que já colocaram aqui, já receberam o poder. Então você, o poder, um milagre. Você que ainda não colocou o seu pedido de oração, escreva uma carta para Deus, escreva os seus pedidos, coloque aqui, porque quinta-feira agora vai ser o 5º dia da campanha, o poder da palavra em 7. No último dia, eu levarei essa caixa lá para o Monte Pomares, para oferecer essa caixa, os pedidos que estão aqui, em oferta para Deus. Então quem quiser também no último dia da campanha ir comigo lá para o Monte Pomares, nós iremos. Amém? Oi, pode falar. Vamos fazer. Ô, Antônio Pinheiro Costa. Vamos orar por ele, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor vá ao encontro do Antônio, que está lá no hospital, princípio de pneumonia. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o que abençoa. O Senhor é o que dá livramentos. O Senhor é o que dá saúde. Nesta manhã pedimos ao Senhor que o Senhor vá ao encontro de Antônio Pinheiro Costa. Pai, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor dê saúde para ele. Que o Senhor venha falar com ele e que principalmente ele venha aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós oramos neste momento por ele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a paz. O Senhor tenha misericórdia de ti. Um restante de domingo abençoado na presença de Deus. Uma semana abençoada na presença de Deus. E eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Estão todos abençoados. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.